Som. Testando. Testando. Sim, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença mais essa noite. Eu sou o Felipe, aqui do meu lado, Paulo. Não estou conseguindo ver o meu retorno aqui, peraí. Aí, aqui, peraí. Opa! Aqui do meu lado, Paulo. E por algum tempo a gente vai ficar sem a Rejane, que ela está envolvida com questões pessoais, aí teve que se ausentar, tá bom? E nós daremos continuidade aos nossos estudos, no nosso grupo de estudos dos livros da codificação. O livro é o livro A Gênese, de Allan Kardec. E a gente já está no nosso 37º encontro desse ano, graças a Deus. Né? Então, esse curso, esse grupo de estudos, ele é patrocinado pelo Centro Espírita Luz e Verdade. O Centro Espírita, localizado na capital do Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande, na rua Vitor Alves, 226. É um estudo que se faz presencialmente, porém, desde o ano passado, todos os estudos foram migrados para a internet. E assim a gente vem, com a graça de Deus, a toda segunda-feira, às 20 horas, horário de Brasília, a gente entra ao vivo, né, para a gente estudar mais uma parte do livro A Gênese. E esse encontro ao vivo, ele fica gravado para que quem desejar rever ou outras pessoas possam acompanhar esse estudo de forma remota e de forma assíncrona, ou seja, gravado, né? Não acompanhe ao vivo. Mas que a gente também mantenha a atenção ali, pode colocar qualquer questão que a gente entre em contato para poder interagir. E hoje, na noite de hoje, por favor, eu e o Paulo aparecemos, mas o grupo de estudos é formado por todos nós. Por gentileza, participe com comentários aqui com a gente, digita aí no YouTube seu comentário, sua dúvida, ou mande no grupo do nosso grupo de WhatsApp a sua dúvida, o seu questionamento. Tá? E assim a gente juntos, colhendo a percepção de cada mente sobre aquela parte, né, a gente vai edificando os nossos estudos, entendendo melhor essa obra belíssima que é de Allan Kardec. Tá? Então, hoje nós temos como pauta multiplicação de pães, tentação de Jesus, prodígios por ocasião da morte de Jesus. Aí essa parte vai ser a parte primeira, onde eu vou trazer aquilo que mais me chamou a atenção. A gente para fazer alguns comentários, e depois, na parte segunda, aparição de Jesus e desaparecimento do corpo de Jesus, o Paulo faz os comentários, e depois a gente faz uma pausa para poder colher os comentários de todos vocês. Daquele mesmo modelo que a gente vem fazendo até então. Legal? Deixa eu ver quem está aqui ao vivo com a gente nessa hora. Tina. Boa noite, Tina. Luciane, boa noite, Luciane. Guaraciara, boa noite. Tiago, boa noite. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela companhia de vocês. Continuando aqui, vamos fazer o quê? Eu vou ler uma página de preparo e depois faço a prece e a gente já inaugura, né, o nosso assunto. Então eu escolhi desse livro, Religião dos Espíritos, que eu adoro, tem escrito por Chico, né, inspirado pelo Emmanuel, e tem o capítulo 17 que chama Jesus e Humildade. E Emmanuel comenta da seguinte forma:
Estudando a humildade, vejamos como se comportava Jesus no exercício da sublime virtude. No tempo em que ao mundo deveria surgir a mensagem da Boa Nova, poderia permanecer na glória celeste e fazer-se representar entre os homens pela pessoa de mensageiros angélicos, mas preferiu descer ele mesmo ao chão da terra e experimentar-lhe as vicissitudes. Indubitavelmente, contava com um poder bastante para anular a sentença de Herodes, que mandava decepar a cabeça dos recém-natos de sua condição, com o fim de impedir-lhe a presença. Entretanto, afastou-se prudentemente para longínquo rincão, até que descabida exigência fosse necessariamente proscrita. Dispunha de vastos recursos para impor em Jerusalém, ao pé dos doutores, que lhe negavam autoridade no ensino das novas revelações. Contudo, retirou-se sem mágoa, em demanda de remota província, a valer-se dos homens rudes que lhe acolhiam a palavra consoladora. Tinha suficiente virtude para humilhar a filha de Magdala, dominada pelas forças das sombras. No entanto, silenciou a própria grandeza moral para chamá-la docemente ao reajuste da vida. Atento ao amor, atento à própria dignidade, era justo que mandasse os discípulos ao encontro dos sofredores para consolá-los na angústia e sarar-lhes a ulceração. Todavia, não renunciou ao privilégio de seguir ele mesmo, em cada canto de estrada, a fim de ofertar-lhes alívio, esperança, fortaleza e renovação. Certo, detinha elementos para desfazer-se de Judas, o aprendiz insensato. Porém, apesar de tudo, conservou-o até o último dia de luta entre aqueles que mais amava. Com uma simples palavra, poderia confundir os juízes que o rebaixavam perante Barrabás, autor de crimes confessos. Contudo, abraçou a cruz da morte, rogando perdão para os próprios carrascos. Por fim, poderia condenar Saulo de Tarso, o implacável perseguidor. Apenas soezes pela intransigência perversa com que aniquilava a plantação do evangelho nascente. Mas buscou em pessoa as portas de Damasco, visitando-lhe o coração, por sabê-lo enganado na direção em que se movia. Com Jesus, percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tantas vezes somente significam lições regeneradoras. E sim que o talento celeste é atitude da alma, que ouve a própria luz, para se levantar os que se arrastam nas trevas, e que procura sacrificar a si própria nos carreiros empedrados do mundo, para que os outros aprendam, sem constrangimento ou barulho, a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. Para aqueles que desejarem fechar os olhos, para que a gente concentre nesse momento de prece, para unir nossos pensamentos numa só direção, na direção do Divino Pai, Deus, nosso Criador, para agradecer a oportunidade da vida, agradecer esta existência, essa oportunidade de mais uma noite, reunir-nos para confabular assuntos tão edificantes para a nossa vida imortal. Rogamos a presença dos benfeitores, nossos espíritos protetores, a proteger o nosso encontro, o nosso momento, a emanar em nossa direção vibrações edificantes de paz, de esclarecimento, de entendimento, de humildade, por que não de perseverança, de disciplina, para que a gente consiga, com a ajuda de todos e a permissão de Deus, fazer aquilo que nos cabe, com humildade,
compreender esses ensinos e essas ideias que serão trocadas aqui e descer para a vida corpórea, para pôr em prática um pouco cada dia. E assim fazer dessa oportunidade de estar encarnado uma oportunidade única de crescimento, de evolução, tendo a certeza de que sairemos dela muito melhor do que chegamos. Graças a Deus. Bom, deixa eu ver aqui quem chegou mais. Tatiane. Boa noite, Tatiane. Vamos ao nosso trabalho. Bom. Então vamos lá, minha gente. Pega aí o livro. A gente está no capítulo 15. A gente começa agora no item 48. Multiplicação de pães. Né? Uma passagem de Jesus. E eu vou colocar um vídeo só para poder contextualizar do que se trata. Né? Obviamente, o vídeo é uma interpretação literal do que foi a passagem. Né? Mas o meu objetivo aqui é só para a gente entender do que se trata, tá? De forma alguma para poder dizer o que significa, tá? Que é o que Kardec vai compartilhar com a gente em suas palavras logo em seguida. Tá aqui. Compartilhar. Deixa eu ver como é que tá aqui. Aparecendo, né? Vede a multidão. O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Dai-lhes vós de comer. Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Quantos pães tendes? 5. E 2 peixes. Trazei-mos aqui. Assentem a todos em grupos de 50 para que sejam alimentados. Ó Pai, Senhor do céu e da terra, graças te dou pelas muitas bênçãos. Amém. Bom, esta é a passagem, né? Essa passagem está em Mateus 14, em Marcos, em Lucas, em João.
ou seja, bastantes registros, né, sobre o fato ocorrido. É importante que a gente saiba que esse evento também aconteceu em um outro momento, né? Esse primeiro momento é chamado de alimentando os 5.000, né, vulgarmente também chamado de o milagre dos 5 pães e 2 peixes. Em um outro momento, em Mateus relata, capítulo 15, é o milagre dos 7 pães e peixes alimentando os 4.000. Então, dando continuidade a esse nosso estudo, em que Kardec vem comentando sobre essas passagens nos estudos anteriores que envolviam curas, que envolviam possessões, e agora ele trouxe essas passagens para que ele pudesse colocar o ponto de vista dele de uma forma lógica, de uma forma do que tudo a gente estudou até o presente momento, todo o livro, né, que a gente já passou por fluidos, já conhecia um pouco dessa ciência espiritual, e ele faz os comentários. Então ele começa o item 48, no primeiro parágrafo, ele diz assim: a multiplicação dos pães é um dos milagres que tem mais intrigado comentadores e alimentado as zombarias dos incrédulos. Né? Então, uma equipe meio dividida aí, né? Então, comentadores de texto bíblico ficam intrigados com o sentido, né? E outros incrédulos zombam, né? De uma forma irrefletida, digamos assim. E Kardec continua assim: sem se dar o trabalho de perscrutar o sentido alegórico, para estes últimos não passam de um conto pueril. Ele está falando dos incrédulos. Né? Para os incrédulos, é um conto, né? Algo que não existiu, é uma fantasia. Né? Mas eles não se deram o trabalho, os incrédulos, de analisar o sentido alegórico, o sentido... Kardec diz isso aqui, na minha interpretação, é o fato, né, a passagem no contexto de Jesus. E ele termina o parágrafo assim: entretanto, a maioria das pessoas sérias ha visto na narrativa desse fato, embora sob forma diferente da ordinária, uma parábola, em que se compara o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo. Tá? Então, Kardec já traz uma ideia de que não era um fato. O fato não ocorreu da forma com que, por exemplo, esse vídeo contextualiza, que foi realmente uma duplicação de pães e peixes, mas sim como uma parábola, ou seja, assim como as outras parábolas, que tem ali um simbolismo, mas que serve para uma aplicação moral, para um entendimento do que ele quer, do exemplo que ele quer passar. E Kardec continua assim, no próximo parágrafo: pode-se, todavia, perceber nela mais do que uma simples figura e admitir, de certo ponto de vista, a realidade de um fato material, sem que para isso seja preciso se recorra ao prodígio, ao miraculoso. Então ele diz assim, a gente pode admitir sobre um ponto de vista uma realidade de fato material. Ou seja, que de fato aquilo materialmente aquilo ali aconteceu. Mas em que contexto? Ele explica logo em seguida. É sabido que uma grande preocupação de espírito, bem como a atenção fortemente presa a uma coisa, fazem esquecer a fome. Então ele coloca essa introdução. E de fato, se você parar para pensar, em momento em que a gente está, às vezes, no trabalho, em casa, distraído com alguma coisa, e já passou ali meio que o horário do almoço e tal, a barriga ronca e a gente, né, nem sente ali de tamanha concentração que está ali. Eu acho que Kardec quis colocar este ponto, antes de concluir.
Ele continua assim: ora, os que acompanhavam Jesus eram criaturas ávidas de ouvi-lo. Nada há, pois, de espantar em que, fascinadas pela sua palavra e também, talvez, pela poderosa ação magnética que ele exercia sobre os que cercavam, elas não tenham experimentado a necessidade material de comer. Então, o que ele quis dizer, no que eu entendi, é: as pessoas estavam tão atentas, ficavam tão atentas no que Jesus falava, e considerando também esse magnetismo dessa fala, em que essa fome ela não despertava atenção, tá? Uma outra posição que o Kardec coloca. Kardec coloca como uma parábola, que ele quer dizer como um alimento espiritual da alma, e também tenha o sentido de que a fala de Jesus tenha adormecido essa fome, né? Onde tinham uma quantidade muito grande de pessoas ali. Falam-se de 5.000, de 4.000, mas a gente não deve se prender, obviamente, a números, né? Porque sabe-se que não tem ali uma precisão nesses números. Mas era uma quantidade grande de pessoas que o seguiam. Isso é relatado por todos os evangelistas em muitos momentos. E ele continua assim: prevendo esse resultado, Jesus nenhuma dificuldade teve para tranquilizar os discípulos, dizendo-lhes na linguagem figurada que lhe era habitual. E admitido realmente que houvesse trazido alguns pães, estes bastariam para matar a fome da multidão. Simultaneamente ministrava aos referidos discípulos o ensinamento, com o lhes dizer: dai-lhes vós mesmos de comer. Ensinava-as ele assim também, eles podiam alimentar por meio da palavra. E já começando a colocar uma responsabilidade nos discípulos do reino, né, de implantar o reino de Deus através de condutas, de ideias, né? Então, é isso que Kardec quis dizer nessa passagem aí, porque na passagem Jesus dá essa oportunidade, né, para os discípulos, né, para os evangelistas, de fazerem por eles o alimento, seja ele espiritual ou físico, né? Ou seja ele a saciedade, aquela percepção de saciedade através da palavra. E Kardec continua assim: desse modo, a par do sentido moral alegórico, produziu-se um efeito fisiológico, natural e muito conhecido. O prodígio, no caso, está no ascendente da palavra de Jesus, poderoso bastante para cativar a atenção de uma multidão imensa, a ponto de fazê-las esquecer-se de comer. Esse poder moral comprova a superioridade de Jesus, muito mais do que o fato puramente material da multiplicação do pães, que tem que ser considerada como alegoria. Então, Kardec se posiciona, colocando a multiplicação de 1 para 2 para 5 para 10 pães como uma alegoria, não como um fato material. Ele se posiciona bem. E para que não fique um negócio assim muito taxativo, ele coloca duas passagens, no item 49 e no item 50, que são passagens semelhantes e que Jesus também dá essa ideia de se alimentar por meio da palavra, né? Então, é o fermento dos fariseus, que está em Mateus 16, e o pão do céu, que está em João 6. Então, ele até diz assim, ó, esta explicação, aliás, o próprio Jesus a confirmou nas duas passagens seguintes, nessa intenção de que a palavra alimenta o espírito e que a vontade de comer ela meio que adormecida, né? Nesse momento em que todos prestam atenção e todos ficam magnetizados quando ele fala. Aí no item 51 ele vem citando essas duas passagens, a passagem 49 e a passagem 50. Em função do tempo, a gente não tem como ir em detalhes, tá? Por causa, por causa do nosso cronograma aqui. Mas ele vem explicando essas duas passagens que dão o mesmo sentido da passagem da multiplicação, de que Jesus, de que é uma parábola e que a multiplicação do pães é uma alegoria, e que quando Jesus falava, em função da sua autoridade moral, existia um magnetismo na fala onde todos prestavam atenção e as necessidades corporais se adormeciam por algum momento.
né? Ele termina o item 51 de uma forma muito importante, que eu vou citar aqui com vocês. Ora, o que Jesus fazia era extremamente simples e não se afastava das leis da natureza, Kardec falando. As próprias curas não revelavam um caráter muito singular, nem muito extraordinário. Para eles, os milagres espirituais não apresentavam um grande vulto. Ele termina dizendo que, né, Jesus, pela sua autoridade moral, não derrogava leis, né? Ele, obviamente, vem trazer um componente espiritual que era uma novidade para aquela época, né? E ele termina dizendo que esses milagres sobre a ótica espiritual apenas não apresentava, não chamava atenção, e que tinha que ter ali um componente material para que aqueles que ali viviam naquela época ficassem, eu diria que, impressionados, né? Porque a gente vem de uma memória religiosa em que Deus se manifesta pelas suas, pelo seu barulho, pelo seu poder, pela sua força, né? Traz essa memória religiosa de entender Deus dessa forma. Então era um pouco daquela época, não diferente um pouco de hoje, menor quantidade, eu acredito. Né? Então, assim, acho que o que eu tinha a apresentar para essa passagem era isso. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui que a gente muda de passagem, tá? Tá bom, Paulo? Eu vou puxar aqui em paralelo, tá? Aqui, ó. O conhecimento, o Tiago colocou assim, o conhecimento é que se multiplica, o conhecimento, o que se multiplica, o magnetismo que alimenta a alma e até o corpo. Tese bem interessante. Exatamente. Também achei, ô Tiago. O conhecimento... Ah, tá repetido. Entendi. Ah, a Luísa chegou. Boa noite, Luísa, sem problema. A gente vai passar agora para o item 52, tentação de Jesus. Tá, vamos lá? Tentação de Jesus. Então, esse subcapítulo, esse subitem, tentação de Jesus, eu vou passar um videozinho que vai dizer o que é a passagem. Igualzinho, no mesmo formato do outro. Foi, play.
Pronto. Então, mais uma vez, né, compartilhei esse vídeo, mas para que a gente se contextualize de qual é a passagem, né, do que significa. Não que aquilo ali seja a interpretação que podemos fazer da passagem de Jesus. Então, nesse trecho, Kardec coloca assim, né, Jesus transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume da montanha, e por ele tentado, né, pelo diabo, constitui uma daquelas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais, né? Então, uma parábola que foi colocada sob a configuração de fatos materiais. Então, aí já está o posicionamento de Kardec em relação a isto. Mas melhor que isso, ele continua, Kardec coloca uma explicação assim, ó, um asterisco, né? A explicação que se segue, o item 53, é a reprodução textual do ensino que a esse respeito deu um espírito. E o espírito assinou como João Evangelista. Essa psicografia foi obtida em Bordeaux, na França, em 1862. Então, aqui explica, na visão desse espírito que se comunicou, o que foi essa passagem. E ele começa dizendo assim: Jesus não foi arrebatado, ou seja, levado a esse local. Ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade, nós inclusive, se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda, vigiai, contra as más inspirações. Aqui, pela natureza fraca, é impelida a ceder, né? A humanidade que possui uma natureza fraca é impelida a ceder. Nesse jogo, né, ele coloca a palavra diabo, mas o sentido da palavra diabo ou Satanás é adversário, né? Não servir a dois senhores, né? Não servir a Deus e a Mamon. É o mundo que nos cerca, eu interpreto assim. A gente recebe essa tentação e esse convite diariamente para que a gente vá junto do mundo. Caminhe na velocidade dele, nas escolhas dele, nas opções dele. O nosso corpo é impelido a isso, né, por causa dos prazeres mundanos. Mas que a gente, estando em vigília, como a gente não tem como servir a dois senhores, ou é o mundo, ou é a Jesus Deus, a gente tem que vigiar. Vigiar o nosso campo mental contra as más inspirações, como o Espírito coloca assim. E ele, em seguida, a comunicação coloca assim: a tentação de Jesus é, pois, uma figura, e fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra, assim como foi o vídeo, né? Então, a gente tem essa nova forma de ver o Novo Testamento. A gente tem um livro, Boa Nova, escrito por Chico e Humberto de Campos, que tem ali fatos sobre a ótica de Humberto de Campos, fatos relacionados ao Novo Testamento, à vida de Jesus, inclusive dele com o primo, né? Então, João Batista. Então, vale aí fica uma dica, uma recomendação, para que a gente entenda também melhor o Novo Testamento, a existência de Jesus corporalmente falando, né? A encarnação de Jesus aqui na Terra, através desses relatos que o Humberto de Campos coloca no livro Boa Nova. Né? E ele vai, e o João Evangelista, ele vai questionar o teor da passagem. Ele diz assim: como pretenderias que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, tenha estado submetido por algum tempo, mesmo que fosse curto, a sugestões de um demônio, de um adversário? E que, como diz o Evangelho de Lucas, o demônio houvesse deixado por algum tempo. Poderia supor que o Cristo continuou submetido ao poder daquela entidade. Aí ele coloca: não, isso não ocorreu. Compreendei melhor os ensinos que vos foram dados.
o espírito do mal nada poderia sobre a essência do bem. Ninguém diz ter visto no cume da montanha nem no pináculo do templo. Certamente tal fato teria sido de natureza a se espalhar-se por todos os povos. Dele ter colocado isso, né? Aí ele continua assim: a tentação, portanto, não constituiu um ato material e físico. Quanto ao ato moral, aí vem. Então, ou seja, não houve o literal que a gente viu nesse filme, né? Jesus foi colocado, não. Mas teve ali um ato moral. E ele explica para a gente da seguinte forma: quanto ao ato moral, admitirias que o espírito das trevas pudesse dizer àquele que conhecia sua própria origem e seu poder: adora-me, que te darei todos os remos da terra? Desconheceria então o demônio, o adversário, aquele a quem fazia tais oferecimentos? Não é provável. Ora, se o conhecia, suas propostas eram uma insensatez, pois ele não ignorava que seria repelido por aquele que viera destruir-lhe o império sobre os homens. Então, o que o Espírito diz é que é muito pouco provável de que esse diálogo tenha se formado, né? E essa autoridade do Espírito em relação a Jesus, né? Muito por causa da história de Jesus, da sua amplitude moral. Um espírito inferior não conseguiria esse contato, ou ao menos essa sugestão. E ele coloca assim: compreenderei, portanto, o sentido dessa parábola. Já define como uma parábola, né? Um elemento fictício, mas que tem ali um componente de ensino. Compreendei, portanto, o sentido dessa parábola, que outra coisa aí não tendes, do mesmo modo que nos casos do filho pródigo e do bom samaritano. Outras duas parábolas. Então, esse espírito coloca essa passagem na categoria de parábola também. Bom, aí ele vem explicando as duas parábolas, não vai dar muito tempo para a gente fazer isso, e termina assim: as duas outras, perdão, o último parágrafo. Pesai bem, pesai, de peso, né, de medida. Pesai bem os ensinamentos que os evangelhos contêm. Então, analise, meça os ensinos que os evangelhos contêm. Saibei distinguir o que ali está em sentido próprio e em sentido figurado. E os erros que vos hão cegado durante tanto tempo se apagarão pouco a pouco, cedendo lugar à brilhante luz da verdade. Né? Os erros que vos hão cegado durante tanto tempo se apagarão pouco a pouco, cedendo lugar à brilhante luz da verdade. Então, hoje a gente tem muito mais materiais que analisam os evangelhos, até em termos de traduções, né? As traduções melhores, as traduções piores, as possibilidades de textos terem sido alterados, a questão de você ter dividido as passagens por versículos, por capítulos, né, que na época não existia, então teve um momento em que isso foi feito por alguma mão, foi feito por algumas pessoas, então pode ser que tenha sido dividido de uma forma que não deu o sentido que é para se dar. Então ele diz: pesai os ensinamentos que os evangelhos contêm. E Kardec ainda foi mais inteligente. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele explica: eu vou me conter aqui no ensino moral do Cristo, que ali não tem dúvidas. Até de interpretação de outras religiões, né? E aqui ele traz essas passagens, Kardec, né, combinando um pouco da experiência do que ele teve, das descobertas que ele teve, das psicografias, das psicofonias que ele teve no trabalho muito sério que ele teve durante muitos anos, junto à Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Tudo legal? Bom, não tem nenhuma duvidinha aqui. Vamos para o 54, que começa assim, o título: Prodígios ou fenômenos por ocasião da morte de Jesus. Kardec se ocupa em dar algumas opiniões acerca dos fenômenos que ocorreram após a crucificação de Jesus. Então, tem relatos no Novo Testamento
em Mateus, capítulo 27, em que tem alguns eventos meio estranhos assim. Vou dizer para vocês que eventos são esses. Ele diz assim: ora, desde a 6ª hora do dia até a 9ª, toda a terra se cobriu de trevas. Ao mesmo tempo, o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam. Os sepulcros se abriram, muitos corpos de santos que estavam no sono da morte ressuscitaram. E saindo de seus túmulos após a ressurreição, vieram à cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. Então, isso que Kardec está dizendo, Kardec disse isso para esse subitem, chamado de prodígios por ocasião da morte de Jesus. Né? Então, ele vem querer dar uma explicação, dar uma explicação no sentido de que vamos comentar, vamos raciocinar junto. Né? Então, no item 55, ele diz o quê? Ele diz assim, ó, é singular, ou seja, é único que tais prodígios, operando-se no momento mesmo em que a atenção da cidade se fixava no suplício de Jesus, que era o acontecimento do dia, não tenha sido notados por nenhum historiador. Então ele está falando sobre esse evento, né, de que a terra se cobriu de trevas, de que o véu do templo se rasgou, a terra tremeu, as pedras se fenderam. Não tem registro histórico disso. Né? Tem o registro de Mateus 27. Também não tem registro em outros, né? Em outros evangelistas. Né? Então ele meio que colocou assim, pô, será que isso passou desapercebido? E ele começa a comentar. A duração da obscuridade teria sido a de um eclipse do Sol, porque ali comenta, né? A Terra se cobriu de trevas. Mas os eclipses dessa época, os eclipses dessa espécie só se produziam na lua nova, e a morte de Jesus ocorreu em fase de lua cheia, no 14º mês de Nissan, que é o primeiro mês da cultura judaica, o dia da Páscoa dos judeus. Então ele vem raciocinando de uma forma lógica, considerando que esses eventos possam ter acontecido de forma literal, o que ele desconsidera, o que ele não afirma. Ele continua, o obscurecimento do Sol também pode ser produzido pelas manchas que lhe se notam na superfície. Em tal caso, o brilho da luz se enfraquece, porém nunca a ponto de determinar uma obscuridade. Admitindo que um fenômeno desse gênero houvesse se dado, ele decorria de uma causa natural. Ele diz assim, olha, o Sol pode até ter se obscurecido por causa dessas manchas que por vezes aparecem. E não tem nada de sobrenatural. E ele diz, quanto aos mortos que se ressuscitaram, possivelmente, algumas pessoas tiveram visões ou aparições, o que não é excepcional. Ou seja, que está dentro de uma ordem. Não é extraordinário. As pessoas terem visões ou aparições de mortos ressuscitando, de corpos levantando, né? Aquele corpo que você conhecia de uma pessoa morreu, ver ele andando não é nada de excepcional. Isso já foi explicado em toda a obra de Kardec. Entretanto, como não se conhecia a causa desse fenômeno, supuseram que as figuras vistas saíam dos sepulcros. E ele continua, compungidos com a morte de seu mestre, os discípulos de Jesus, sem dúvida, ligaram a essa morte alguns fatos particulares, os quais, noutra ocasião, nenhuma atenção houveram prestado. Bastou, talvez, que um fragmento de rochedo ache ser destacado naquele momento para que as pessoas inclinadas ao maravilhoso tenham visto nesse fato um prodígio, algo miraculoso, e ampliando tenha dito que as pedras se fenderam. Então Kardec quis dizer o que aqui? Bom, as pedras podem até ter se fendido, né, elas abrindo, né? E que coincidiu ali com a morte do mestre, então acharam que aquilo era miraculoso. Opiniões, né? Raciocínios, ideias, para poder tirar o miraculoso, o prodígio de mais essa questão da experiência do Cristo aqui na Terra. E ele termina assim de uma forma concludente. Ele diz, Jesus é grande pelas suas obras, não pelos seus quadros fantásticos, de que o entusiasmo pouco ponderado entendeu de cercá-lo. Às vezes, né, entusiasmados e evangelistas colocaram ali eventos que materialmente possam não ter ocorrido. Foi o meu entendimento. E a grandeza de Jesus não é pelas rochas que se abrem, não é para o céu que escurece, né?
querendo justificar que ali estavam sendo assassinados um grande missionário, né, o governador do planeta Terra, como a gente conhece hoje. Mas é pelas suas obras, pelo que ele fez, né, pelo que ele ajudou, pela moral que ele exemplificou. Assim que a gente vê a grandeza da obra de Jesus. E eu gosto dessa frase até para poder, de repente, num círculo de debate, né, alguém vem trazer questionamento, e é ótimo para explicar e encerrar o meu ponto de vista, assim, não, olha, eu entendo Jesus pela grandeza da sua obra moral. Né, quanto a essas questõezinhas, é uma questão de debater, mas que não agrega nenhum valor aqui para a nossa moralidade. Bom, foi um pouco corrido, tem mais uma questãozinha aqui que eu vou bater, tá, Paulo, da Tina e do Tiago, eu passo para você comentar, que eu não abri o microfone para você sobre a minha parte, tá? Então vou botar aqui, a Tina botou assim, ó, como esse estudo está esclarecendo o meu modo de ver o Evangelho. Eu também compartilho com você, né? Pelo menos para a gente passar pelo crivo da razão, Kardec ensina isso, né? E a gente tem muitos anos desses fatos ocorridos e muito mais materiais do que Kardec tinha. Então vale um estudo aprofundado, com calma, com foco, com disciplina, né? Em cima de cada tema. E Tiago coloca assim, o próprio desaparecimento do Sol poderia ser um efeito, uma projeção mental em razão da psicosfera e magnetismo daquele evento. Quem sabe? Mas não para mostrar a sua força, né? Eu acho que Jesus não quis fazer isso. O objetivo dele não era, olha só como está morrendo o cara mais importante, em cima da humildade que a gente viu aqui, né? Acho que ele não se preocuparia com isso. Mas é uma possibilidade. A gente precisa estudar mais, com mais detalhes. Então, vou passar aqui. Paulo, terminei aqui sobre esses itens aí. Fica à vontade aí para você comentar. Ou se quiser já começar, também, à vontade também, meu amigo. Muito bom, obrigado, Felipe, pela abordagem. E eu também compartilho do que a nossa colega Tina colocou, né? E não apenas dessa parte da Gênese, mas o estudo da doutrina espírita, ela faz essa análise crítica no bom sentido, crítica construtiva, né? Da análise do Evangelho, né? Tanto que nós espíritas, nós fazemos o estudo do Evangelho, né, do Novo Testamento, segundo os princípios da ciência espírita, e não o inverso. Então, se a gente lembrar no céu e inferno, alguns que estão nessa turma aqui que estudaram o céu e inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo, tem a parte teórica antes dos diálogos direto com os espíritos. A primeira parte é o estudo de toda essa construção da doutrina da igreja, da doutrina do cristianismo tradicional, e é uma análise, né, passando pelo crivo da razão sobre a concepção de um ser devotado ao mal, que a gente chama de Satanás, dos demônios, anjos, e aí o Kardec, já sabendo dos princípios espíritas, a escala espírita, faz todo um estudo, né, da lógica. Será que isso, de algum modo, não contradiz os atributos de Deus, né? Então, se a gente fizer a releitura, a gente vê uma análise. Assim como o Evangelho segundo o Espiritismo também. Vocês percebam pelo título que não é o Espiritismo segundo o Evangelho, é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, Kardec, ele pega algumas partes, algumas parábolas, alguns trechos de algumas cartas paulinas, ou a maioria do Novo Testamento, do Evangelho, dos 4 Evangelhos, e faz uma análise segundo a filosofia espírita, né? Então a gente clareia isso. Lembrando que o estudo do Evangelho não é apenas pela ciência espírita, mas hoje em dia, como o Felipe bem lembrou, né, temos mais materiais de estudo, né? Os historiadores estudam a Bíblia, o Novo Testamento, a arqueologia. Então, progredimos esse campo de estudo, sendo que na parte acadêmica ainda se prende na parte material, né? Eles não têm como explicar os fenômenos espirituais, dos milagres.
não tem como explicar, porque isso aí compete mais à doutrina espírita, que vai estudar esse elemento inteligente, né? Os milagres que tem a ver com as teorias dos fluidos, que nós já estudamos em algum capítulo aqui da Gênese, e também as propriedades do perispírito. Então, a ciência, se ela não admite esses dois princípios, o perispírito e o fluido, como essa matéria sutil do mundo espiritual, que é o meio de ação dos espíritos, não tem como explicar essa parte de milagres. É só com a teoria espírita que consegue dar conta de explicar de forma coerente e completa essas questões. E lembra, assim, dessa parte, né? Eu já estou falando da minha parte, assim, que são princípios gerais aqui para a gente se ligar nesse de estudo. Muitas vezes Kardec também não bate martelo em definitivo nessas explicações, se vocês observarem, né? Kardec ele não diz assim que os milagres dos pães não aconteceu, porque não estava lá. Ele vai raciocinando, fazendo análise crítica, segundo os princípios da doutrina. O que é mais coerente? O que era mais lógico de ter acontecido? Kardec ele usa essa linguagem, ele não diz isso existiu, isso não aconteceu, né? O que é mais lógico, o que faz mais sentido? E o Kardec, ao raciocinar e argumentar assim, ele está científico, porque a ciência é assim. A ciência não trabalha com verdade definitiva. A ciência trabalha com teorias que, de acordo com fatos novos, novas observações, novos elementos, essas teorias estão sempre sendo revistas. Então, Kardec ele usou uma linguagem científica ao estudar o elemento espiritual. Isso tudo pode ser revisto, né? De acordo com novas observações, novos elementos. Então, dando continuidade aqui, vocês fiquem à vontade para comentar, para colocar qualquer complementação aí no site, enquanto vou dando continuidade à abordagem aqui. Vamos começar então a falar das aparições de Jesus depois de sua morte e o desaparecimento do corpo de Jesus. Eu estou usando essa edição aqui, que é da IDE, traduzida a partir da 5ª edição. Eu digo isso porque justamente esses itens aqui, existe uma certa polêmicazinha em torno de algumas edições. Para quem usa, por exemplo, a edição do Leon Denis, é maior, tem alguns itens que na 5ª edição foi retirado, então, só para não estranhar, mas de qualquer forma também eu vou estar fazendo uns resumos aqui, porque senão, se a gente for ler, a parte é muito grande, né? E pode ficar cansativo para vocês que estão nos acompanhando. Então, começando aqui, ó, o item 56, aparições de Jesus depois de sua morte. Antes de eu continuar a ler aqui, depois desse estudo nosso, ou em seguida, ou durante a semana, seria legal, né, vocês fazerem assim, uma leitura, né, desses itens, porque a gente está pulando pelo tempo, né? Mas é legal uma leitura completa. Isso vale para qualquer estudo, toda semana, né? Mas é interessante depois vocês fazerem essa leitura posterior ao estudo. Então, no item 56, é o item que mostra a aparição que Jesus, né, teve para Maria Madalena, né? Ela no sepulcro lá, onde estaria sepultado o corpo físico de Jesus, ela chorava, nessa passagem aqui que está em São João, capítulo 20, versículo de 1 a 18. Maria Madalena, porém, manteve-se fora junto do sepulcro, vertendo lágrimas. E como chorava, tendo-se abaixado para olhar no sepulcro, viu 2 anjos vestidos de branco, sentados no lugar onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Então lhes disseram: mulher, por que chorais? Ela lhes respondeu: é que arrebataram meu Senhor, e não sei onde colocaram. Ou seja, já tinham tirado, né, o corpo de Jesus do sepulcro, e apareceram esses 2 anjos que, na nossa linguagem espírita, pelo que a gente já estudou, né, são espíritos que estiveram ali
Então, essa aparição de anjos, de milagre, não tem nada. A gente já, estudando a ciência espírita, sabe desses fenômenos, né, de evidência, de aparição de espíritos. Continuando no segundo parágrafo aqui. Nesse segundo parágrafo, eu frisei aqui que tem uma parte importante, depois nos comentários de Kardec. Tendo dito isto, ela se voltou e viu Jesus de pé, sem saber, contudo, que esse fosse Jesus. Essa parte eu grifei. Então, perceba, Maria Madalena, ela não sabia no primeiro momento que era Jesus. Kardec ele vai fazer essa observação depois, porque isso vai mostrar a diferença do Jesus encarnado, que todos conheciam, e essas aparições de Jesus, as pessoas geralmente não reconheciam de imediato. Kardec vai fazer essa observação para mostrar que a diferença das aparições, né? E a gente sabe pela teoria espírita, né, como que é diferente um espírito materializado, né, um espírito com seu perispírito tangível aparecendo de um ser encarnado normal. Então, em todos esses relatos que vocês forem ler, dificilmente eles reconhecem de imediato Jesus, leva um tempo. E a gente já estudou em outra semana, quando a gente comentava sobre as aparições dos espíritos, que quando o médium vidente, ele não vê o espírito pelos olhos físicos, pelos órgãos da visão, mas pela percepção perispiritual. O médium vidente não vê pelos olhos, ele vê pela visão perispiritual, lembre-se disso. A menos que é aquele caso que a gente chama de espírito materializado, né, quando está tangível, e aí todos que estão presentes observam, porque aí sim ocorre um fenômeno que a matéria fica tangível e aí pode ser observado pelos órgãos da visão. Então há essa diferença, né? Continuando aqui, ó. Jesus lhe disse, Maria. Logo ela se voltou e lhe disse, Raboni, quer dizer, meu mestre. Jesus lhe respondeu, não me toqueis, porque ainda não subi para o meu Pai. Perceba que essa é se vocês estiverem com marca-texto, pode marcar essa observação, que isso é interessante também para análise. Desculpa. Jesus disse, não me toqueis, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas ide encontrar os meus irmãos e dizei-lhes, de minha parte, eu subo para o meu Pai, e o vosso Pai para o meu Deus e o vosso Deus. Maria Madalena veio, pois, dizia aos discípulos que ela vira o Senhor e que lhe dissera estas coisas. Interessante, né? Ela não reconhece de imediato. Jesus disse para ela não tocar. Então, perceba a diferença, né? Não era o corpo físico de Jesus ali. Não é o corpo ressuscitado, como na tradição, né, da igreja, do cristianismo tradicional, dogmático, sempre compreendeu pelo estudo da doutrina espírita. A gente tem outra interpretação por outros princípios, né? A expressão de Jesus subir para o meu Pai, né? Retornar ao mundo espiritual naquele momento ali. Se ela tocasse nele, ela tocar, né? Nada, porque não é o corpo de Jesus, o corpo físico. No item 57, é um item maior, é uma outra passagem de aparição de Jesus, que aí mostra que há 2 discípulos, né, num caminho ali de Emaús para Jerusalém, comentando todo o fato ocorrido da crucificação de Jesus, tudo que ocorreu naqueles dias do Calvário, porque foi um fato, né, histórico, então todos comentavam ali. E tem uma parte que fez assim, ainda no primeiro parágrafo, que diz, né, para os 2 que estavam comentando, Jesus apareceu. Ó. E ocorreu, quando iriam juntos sobre isso, conversar sobre a crucificação de Cristo, diz aqui, ó, o próprio Jesus veio encontrá-los e se pôs a caminhar com eles. Mas os seus olhos, né, os olhos dos 2 discípulos, estavam retidos,
a fim de que não pudessem reconhecê-lo. E ele lhes disse: de que conversais assim caminhando, e de onde vindes que estáis tão tristes? É o Jesus comentando. E perceba que também nesse caso, eles não reconheceram de imediato Jesus. E aí um deles, né, chamado Cleófas, comenta: como assim você não sabe o que ocorreu aqui? E aí comenta, né, que teve uma personalidade ilustre ali, que era o Jesus que foi crucificado, que pregavam aqui, que faziam os milagres. Então, nesse segundo parágrafo, ele vai estar comentando: como assim você sabe o que está ocorrendo? É uma notícia que está no dia a dia, só você não sabe, né? Porque Jesus, ele faz aquela pergunta assim, meio que socrática, né? Para fingindo não estar sabendo, né? Para puxar o assunto ali. E aí depois Jesus se revela a eles, ó. Então ele lhes disse, no caso de Jesus, porque aí contextualizando, que eu pulei o segundo parágrafo, porque muitos, né, imaginavam ali, né, da religião judaica que esse Messias, que já se falava desde do Velho Testamento, que eles viriam para libertar, né, aquela comunidade judaica do jugo romano, do poderio romano. Então eles imaginavam que seria um rei poderoso que ia libertar o seu povo, é um sentido político. E na verdade Jesus era mais profunda, né, do que esse imediatismo que alguns imaginavam no momento. E aí eles diziam: nossa, mas aí morreu, o povo não foi libertado do jugo romano. Então eles, meio cético, descrente, ao que Jesus aborda no terceiro parágrafo. Então ele, né, Jesus, lhes disse: ó insensatos, cujo coração é tardio em crer em tudo que os profetas disseram. Não era preciso que o Cristo sofresse todas essas coisas e que entrasse assim na glória? E começando por Moisés e em seguida por todos os profetas, lhe explicou em todas as escrituras o que fora dito dele. Quando estavam próximos da aldeia para onde iam, ir mais longe, mas o forçaram a se deter, dizendo-lhe: permanecei conosco, porque é tarde, e já está em seu declínio. E ele entrou com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou-o e, tendo partido, deu a eles. Ao mesmo tempo, seus olhos se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu diante de seus olhos. Então perceba a singularidade também, que mostra a diferença de um Jesus ressuscitado, né? O reconhecimento não foi imediato, e esse fato, né, desapareceram. Se a gente não tem o conhecimento espírita, a gente imagina como só pode ser um milagre, né? Não tem uma explicação racional no sentido materialista, né, biológico para isso. É um corpo físico, como é que vai desaparecer? Nós espíritas já entendemos melhor esse tipo de fenômeno aqui, esse relato perfeitamente possível. Dá para a gente determinar com 100% de certeza que ocorreu assim? Pode ser uma tradução, pode ser uma história inventada, e aí teria que comparar se há um relato em outros evangelhos, né? Dá 100% de certeza? Não. Mas Kardec vai perguntar depois: é perfeitamente plausível esse relato de acordo com os princípios espíritas? Sim, a gente já estudou sobre a vidência, a aparição dos espíritos, como é que o perispírito ele pode se mostrar para o médium vidente, e também como é que ele pode desaparecer do nosso ângulo de visão. Então tudo é possível de acordo com o que a gente já sabe do espiritismo, né? E aí, como sucede com outros relatos, né, eles vão transmitir para outros discípulos que eles tiveram com Jesus, né? E aí o boato, né, a narrativa vai se somar para alguns discípulos. Só que na época muitos ainda não sabiam como é que era possível, né? Agora percebam também o seguinte no estudo do Evangelho: o relato de Jesus, mas em várias outras passagens
se a gente for estudar, não sei quem já teve aí, já chegou a ler a Bíblia, desde o Velho Testamento, mas do Novo Testamento também, antes desse relato da aparição de Jesus, é muito comum a aparição de anjos, né? Então, perceba, a Bíblia ela é abundante nesse relato de aparições de espíritos, né? Não é um fato que vai aparecer apenas nesse momento com Jesus. Antes já tinham, né? São questões de linguagem, que na tradição se chamava anjo, hoje em dia a gente sabe que são todos espíritos, né? Aparece pelo seu perispírito. Dando uma pulada aqui. Aqui é interessante também, ainda no relato do 57, ó, que Jesus, ele sentou, né, com os apóstolos, eles vão comentar assim, ó. Então disseram um ao outro, não é verdade que o nosso coração estava todo ardente em nós, quando ele nos falava no caminho, quando nos explicava as Escrituras? E se levantando na mesma hora, retornaram para Jerusalém e viram que os 11 apóstolos e aqueles que permaneceram com ele estavam reunidos. E disseram, o Senhor está verdadeiramente ressuscitado, e apareceu a Simão. Então contaram também eles mesmos o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão, né? Então Jesus, ele com seu perispírito se tornou tangível a ponto de sentar à mesa com eles, a partir o pão. Lembra quando nós estudamos sobre os agêneres, né? Quando o perispírito se torna tangível a ponto de confundir com uma pessoa viva, né, encarnada? Por isso que houve aquele estudo anterior a esse relato do Evangelho, que era para nós entendermos essa parte aqui, ó. Enquanto assim conversava, Jesus se apresentou no meio deles e lhes disse, a paz seja conosco, sou eu, não tenhais medo. Essa questão deles terem medo também é uma singularidade. Mostra, isso é da parte do segundo item que eu vou comentar, a diferença, porque surgiram algumas teorias, como a gente vai ver, e aqui mostra que a singularidade, né, de Jesus, o Jesus com o corpo encarnado, vivo, e depois Jesus, nessas passagens que eles diziam ressuscitado, que na verdade é a aparição do Espírito de Jesus. A paz seja conosco, não tenhais medo. Mas na perturbação e temor de que foram tomados, eles imaginaram ver um espírito. E Jesus lhes disse, por que vos perturbais? E por que se elevam tanto pensamentos em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, e reconhecereis que sou eu mesmo. Tocai-me e considerai-me que um espírito não tem nem carne nem osso, como vedes que os tenho. Depois deles ter dito isto, mostrou-lhes as suas mãos e os seus pés. Jesus faz a observação que o espírito, né, com a aparição do perispírito na forma vaporosa, não teria, né, carne nem osso na expressão de Jesus. Mas aqui a gente já sabe, pelo princípio espírita, que é ainda o perispírito de Jesus, mas na forma tangível, a ponto de que os discípulos poderiam tocar, observar, né, a mão de Jesus, lembrando a forma como ele desencarnou, pregado na madeira. Então a gente imagina que estariam com as marcas ainda. E entendendo ainda de acordo com os princípios espíritas, a gente sabe que o corpo espiritual não é suscetível de ser ferido, né? Então aquelas feridas que se mostrava na mão na sua aparição aos discípulos era para fins de reconhecimento, né? Não é que o corpo espiritual de Jesus estaria ferido. Essa observação é importante também nós termos. Mas como eles não acreditavam ainda, tanto estavam portados de alegria, ele lhes disse, tendes aqui alguma coisa para comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Comeu-os diante deles e, pegando os restos, lhes deu. Ele lhes disse, eis o que vos diziam, estando ainda convosco,
que era necessário de que tudo o que estava escrito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos se cumprisse. Ao mesmo tempo, ele lhes abriu o espírito para que entendesse as escrituras. Ele disse, Jesus sempre fazendo a referência, né, às escrituras, é assim que está escrito, e é assim que seria preciso que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos no terceiro dia, e que se pregasse em seu nome a penitência, a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Ora, sois testemunha dessas coisas, e vou vos mandar o dom de meu Pai, que vos foi prometido, mas por enquanto permaneci na cidade, até que vos haja revestido da força do alto. Isso está em São Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 49. Lembrando, né, na construção dos Novos Testamentos, dos Evangelhos, os 3 canônicos, mais o Evangelho canônico, sinótico, né, que é o de São Lucas, São Mateus e São Marcos, e o Evangelho de João. Lembrando que Lucas, por exemplo, ele vai fazer um trabalho de pesquisa, de relatos, e antes desses evangelhos serem compilados, existia a tradição oral, né? Então, por isso que a gente pode gravar 100% de certeza nos relatos, né? Então, era a tradição oral, de repente pode ter sido aumentado em algumas partes, né? Essa parte de Jesus ter ingerido um peixe. Então, lembrando sempre ter essa análise crítica no estudo aí dos relatos. Como a Tina comentou, né? Esse estudo está esclarecendo o modo de ver o evangelho. E é essa observação que eu faço, né? Lembrar que antes da a compilação dos evangelhos não foram logo que Jesus morreu, né? Que Jesus desencarnou. Houve décadas, sem contar depois a compilação, as mudanças, as traduções, tem essas questões também, né? Houve uma seleção dos evangelhos que poderiam, né? Os canônicos e outros considerados heréticos. Então tem essas questões também para a gente pensar. No item 58, que fala da questão de Tomé, né? Tomé era um discípulo bastante ético, que só acreditaria vendo, né? Então, tem essas questões que virou até uma expressão popular, né? Dúvida de Tomé, e da qual Jesus aparece também, como vocês podem ler depois no relato do item 58, em que Jesus tem que mostrar a mão para Tomé acreditar. Dentro de estudos historiográficos, há um questionamento dessa questão de Tomé, mas a gente não vai adentrar aqui agora. Por isso que eu estou falando também, além do estudo espírita, tem os estudos acadêmicos também, que é uma outra forma de análise crítica dos evangelhos, né? Que vai analisar as tradições, comparações de texto, métodos comparativos, com relatos da época, outras fontes históricas. Então, tem essas questões também. Aqui, nesse momento, o que nos interessa é o ponto de vista espírita, né? Se é cabível ou não, de acordo com o que a gente já sabe do espiritismo. O item 59 também é outro relato, né? Que Jesus se mostra a alguns discípulos. No item 60 aqui, ó, também vai falar da parte das aparições. Agora, o que eu acho mais interessante desse primeiro item que eu vou abordar aqui é o item 61, 2 e 3, a qual Kardec vai fazer essa análise, né? E eu adiantei aqui com algumas análises, mas é no item 61, nas palavras de Kardec, que ele vai fazer uma análise de todos esses relatos das aparições de Jesus. Vou ler aqui para vocês. Podem comentar aí no site, vocês estão um pouquinho quietinhos, já vou fazer a pausa aqui para a gente ouvir vocês aí participar. No item 61, ó, as aparições de Jesus, depois de sua morte, são narradas por todos os evangelistas, com os detalhes circunstanciais que não permitem duvidar da realidade do fato. Aliás, elas se explicam perfeitamente
pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito. É como eu disse para vocês, né? Aquilo que a gente já aprendeu semanas anteriores aqui, que vai dar base para a gente entender esses relatos. E não apresenta nada de anormal com os fenômenos do mesmo gênero, cuja história antiga e contemporânea oferece numerosos né? Cuja história antiga e contemporânea oferece numerosos exemplos, sem deles excetuar tangibilidade. Kardec, para quem já leu o livro dos médiuns, ele vai fazer um estudo ele não usa a expressão materialização do espírito, mas o fenômeno da tangibilidade, da aparência tangível, aparições tangíveis dos espíritos. Vai falar dos agêneres, que são aqueles espíritos que se aparecem de uma forma tangível a ponto de confundir com pessoas vivas. Tem esse estudo, está lá no livro dos médiuns, está na Revista Espírita em vários artigos. E depois de Kardec, muitos pesquisadores estudaram com médiuns como Eusápia Paladino, outros médiuns também. A gente tem o cientista inglês William Crookes, Charles Richer, lá da França, que vai publicar depois o Tratado da Metapsíquica. Então, vários pesquisadores, né, Ernesto Bozano, eles vão estudar de um modo profundo essas aparições de espíritos tangíveis, né? O fluido, que ele vai denominar o fluido, né, que é emitido do corpo do médium de efeito físico, e que esses pesquisadores posteriores, Charles Richer vai cunhar de ectoplasma. Esse fenômeno é estudado na contemporaneidade, né? Que é o parecido com os relatos das aparições de Jesus. No item 62, ao passo que a incredulidade rejeita todos os fatos realizados por Jesus, tendo uma aparência sobrenatural, os considera, sem exceção, como lendários, o Espiritismo dá à maioria desses fatos uma explicação natural. É aquilo que eu já vinha comentando, né? A tese materialista que não aceita o elemento espiritual vai considerar todos esses relatos de aparições no campo de milagres. Não há uma explicação. Só a ciência espírita, né, a doutrina espírita, que vai dar uma explicação plausível, né, que está relacionada com o elemento fluídico e as propriedades do perispírito, que a gente já viu que é o fluido em torno do espírito, né? O maior dos milagres que Jesus fez está no item 63. Aquele que atesta verdadeiramente a sua superioridade é a revolução que os ensinos operam no mundo, que o seu ensino opera no mundo, apesar da exiguidade dos seus meios de ação. Ele vai dizer, Jesus nasceu pobre, em família pobre, num subúrbio daquela comunidade ali de Jerusalém, da comunidade judaica, né? Não nasceu nem na capital, e mesmo assim teve uma influência em toda a história da humanidade. Então essa é a força de Jesus, muito mais do que esses ditos milagres, esses fenômenos. Kardec vai argumentar aqui, ó, condenado ao suplício, reservado aos criminosos, morre ignorado pelo mundo porque a história contemporânea se cala ao seu respeito. Ele diz ignorado, né, a observação de outros, sem ser dessa comunidade judaica, outras pessoas. Só vai ter um relato, que é um historiador judeu, Joséfo, é o único que fala dele, diz muita pouca coisa. Isso está relacionado com o contexto, né? O povo judaico era um povo subjugado, não era a elite da época, que era do Império Romano. Então, tanto que até hoje não temos assim a fonte primária exata, né, da realidade de Jesus. Então, o que prova essa ascendência de Jesus? Sua doutrina. Ele vai falar assim, a doutrina que matou o paganismo, o todo-poderoso, se tornou a chama da civilização. Se, em lugar dos princípios sociais e regeneradores, fundados sobre o futuro espiritual do homem, não tivesse a oferecer à posteridade, senão maravilhosos, talvez fosse mal conhecido hoje. O desaparecimento do corpo de Jesus, né?
O desaparecimento do corpo de Jesus depois de sua morte foi objeto de numerosos comentários. Ele é atestado pelos 4 evangelistas sobre o relato das mulheres que se apresentaram ao sepulcro no 3º dia e ali não o encontraram. Uns viram nesse desaparecimento um fato miraculoso, outros supuseram uma retirada clandestina. Dando uma resumida aqui por causa do tempo, o que ocorre, né? Surgiram algumas teorias da época de Jesus, considerada herética pelo cristianismo ortodoxo, que Jesus ele teria um corpo fluídico, não teria um corpo em osso como o nosso. E essas teorias surgem a partir do desaparecimento do seu corpo, né? Seu corpo sumiu, é porque, na verdade, ele não tinha um corpo físico como o nosso. Era um fluídico, seria como um agênere, como a gente estudou, né? Um espírito materializado que se confunde como uma pessoa viva, né? Kardec vai dizer que não se sustenta por quê? Se a gente for ler o Evangelho, nas partes dos 3 anos ali do missionário, da missão de Jesus, em vários fatos, Jesus demonstra ter um corpo físico, em vários fatos. E depois da crucificação, quando a gente vai ver esse relato das aparições, já muda até a percepção que as pessoas tinham de Jesus. As pessoas não o reconheciam de imediato, as pessoas ficavam assustadas. E isso mostra, segundo Kardec, né, a diferença de Jesus enquanto vivo, encarnado, e o Jesus nas suas aparições com seu perispírito. Isso se demonstra pelos próprios relatos, né? Os relatos demonstram isso, né? A gente lê o Evangelho e nos relatos de Jesus vivo ficam muito explícito. E outra questão também um sentido moral se Jesus veio para nos dar a missão de ser um exemplo de como viver na Terra, não teria assim sentido moral e lógico ele vir no corpo perispiritual, que não sentisse dor, né? Se era para servir de exemplo, ele teria que vir no corpo material, que é para mostrar para nós que é possível seguir o caminho do bem, as leis de Deus, num corpo como o nosso, né? Não teria lógica. Senão seria muito fácil, né, viver num corpo que não sentisse dor, que não tivesse as necessidades. Então, seria que missão no sentido do bem seria essa? Se é um espírito puro que veio para nos servir de modelo e exemplo, teria que vir de um modo natural. Então, Kardec se conclui, né? Não tem lógica essa teoria, né, do corpo fluídico de Jesus. Inclusive, essa teoria vai surgir até no mundo contemporâneo. A gente tem aí do rustanguismo, algumas coisas. Kardec afasta essa tese, essa teoria. Jesus ele tinha um corpo biológico como o nosso, com necessidades como a nossa, necessidades fisiológicas, naturais. A diferença de Jesus estava no seu espírito, que é um espírito elevado, um espírito da primeira ordem, mais próximo das leis de Deus, e por isso servindo de modelo para nós. E o perispírito também, a gente estudou isso de outras partes. O perispírito é esse fluido aglomerado em torno do espírito. Aqui, que envolve a Terra, não é homogêneo, algumas partes são mais etéreas do que outras. Como espírito puro, ele tomou seu perispírito das partes mais etéreas, né? Enquanto o nosso perispírito é muito mais próximo ainda da matéria, né? É grosseiro se comparado aos espíritos elevados. Agora, do perispírito era mais puro, mais etéreo, e o seu espírito era da primeira ordem, espírito puro. Mas quanto ao seu corpo, como o nosso, né? Então, a missão de Jesus era servir de modelo, não ser um simulacro, não vir num corpo fluídico, né? O desaparecimento pode ter várias teses. Algumas pessoas, de fato, pode ter pegado, que é a hipótese mais plausível, o corpo de Jesus, né? Ou sepultado em outro local. E aí a gente não tem referências quanto a esse sentido. Mas Kardec afasta a hipótese de nunca ter tido um corpo físico, ser fluídico. Essa hipótese não se sustenta nem pela justiça de Deus, nem pela lógica da missão de Jesus. Vou deixar para vocês para um comentário, né? Ficou um pouquinho
extenso aqui. Quem quiser fazer algum comentário aí no site dessa parte. Eu Por resumi. enquanto, Paulo, sem perguntas aqui, tá? Ah, sim. Eu acho que o essencial do estudo de hoje, a Tina fazer um comentário, né? Sim, boa observação, né? As verdades espirituais. Essa questão da missão de Jesus é falada, inclusive, no primeiro capítulo que a gente estudou, é porque era muito grande. Acabamos, na época, eu, o Felipe e a Regiane, a gente resumiu o primeiro capítulo, os caracteres da revelação espírita. São 64 itens, se eu não me engano, que a gente tinha que abordar em 2 semanas, acabamos resumindo. Mas um dos itens fala dessa missão de Jesus, né? Que reencarnou naquele momento, naquele contexto, para 2 coisas. A verdade, né? O princípio da vida futura é um dos pilares do seu ensino, né? De verdades espirituais, como a Tina Alba comentou, e as novas noções de Deus, que antes se tinha a noção do Deus severo, de justiça, do olho por olho, dente por dente, e aí Jesus vai mostrar a Deus pela sua providência divina, já trazendo a noção de misericórdia. Era um Deus que não queria que nenhuma ovelha se perdesse, que desse, pela parábola do filho pródigo, né? Um filho que se perde, se afasta do abrigo de seu pai, mas ao retornar tem uma segunda chance. Então Jesus mostra essa face da justiça divina que dá sempre a oportunidade. E com a linguagem contemporânea da doutrina espírita, a gente já sabe, pela reencarnação, todos nós temos constantemente, né, a oportunidade de revir, de reparar. Não pela reencarnação, a gente pode estudar até no encarnado aqui na Terra, cada dia que a gente acorda de manhã. Então a gente tem um tempo precioso sempre de estar aprendendo, de estar, se errou, levantar, seguir, caminhar, não se abater, renovar essa fé do nosso dia a dia. Então esses são 2 pilares que Jesus veio trazer, e como ele prometeu no Consolador, né? Prometido, que é a doutrina, que é o aprofundamento dessa linguagem, né? Então a doutrina espírita, ela cumpre essa promessa, ela nos consola, trazendo novos atributos de Deus, o mecanismo da providência, nos renovando a nossa fé e também mostrando a solidariedade, né? Que todos nós temos o anjo da guarda, o protetor, que todos nós, que nada é perdido, que a gente vai levar para o mundo espiritual aquilo que vai estar sempre conosco, né? Então, é separar as coisas transitórias das coisas que realmente valem, que é fazer o bem, né? Que é aprender o aprendizado. Então, tudo isso a gente aprende na doutrina, é o que Jesus, como esse espírito puro e elevado, nos trouxe. Acho que é isso, Paulo. Obrigado. Fez a gente pensar bastante. Termina com a nossa prece agora, para a gente concluir o nosso encontro, por favor. Assim, aqueles que desejam fechar os olhos, se concentrar, vamos então fazer a nossa prece de agradecimento por mais um estudo realizado, que ampare a todos que façam parte desse grupo, aqueles que não puderam estar conosco por motivo de força maior, ou também provisoriamente se afastaram, mas estão ligados por laços construídos, e que essa semente de tudo aquilo que nós estudamos possa ser desenvolvida no nosso dia a dia, que a gente sabe que é o mais importante. A gente aprende em conjunto, estuda em conjunto, que é para potencializar essas virtudes em nós, desenvolver nossas virtudes, para sermos bons instrumentos a serviço do bem. Então, que possamos sempre lembrar disso, estudar, praticar sempre,
E só temos a agradecer essa oportunidade. Que esse ambiente de aprendizado possa se estender daqui a algumas horas, em nossa emancipação do corpo físico durante o sono, possamos estar em boa companhia, aprendendo. E é isso, aproveitar sempre o nosso tempo. Só temos a agradecer, que assim seja. Então, boa semana para todos. Até segunda-feira que vem.